E se eu te dissesse que existe uma chave psicológica capaz de inverter completamente a dinâmica de poder com qualquer narcisista, transformando sua arrogância em dependência desesperada? O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que a psicologia popular ensina sobre lidar com personalidades narcísicas. Isso não é ensinado em terapias convencionais, porque mexe com forças primitivas do inconsciente que a maioria dos profissionais prefere ignorar. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos deste vídeo contêm a técnica mais poderosa que Carl Jung jamais revelou sobre a manipulação da sombra narcísica. Durante décadas de análise de casos clínicos, Jung descobriu padrões ocultos no comportamento de narcisistas que, quando compreendidos profundamente, se tornam a maior vulnerabilidade deles. Um desses padrões está acontecendo neste exato momento em sua relação com alguém próximo. E quando eu revelar qual é, você vai entender por que certas pessoas sempre conseguem te drenar emocionalmente. Você vai descobrir os 3 mecanismos inconscientes que fazem o narcisista se tornar obcecado por você, as 5 palavras que despertam o medo mais primitivo dele e a técnica de espelhamento sombrio que inverte a relação de dependência para sempre. Ao final deste vídeo, vou revelar o segredo que Jung chamava de morte do falso eu e como usá-lo para libertar sua alma desta prisão invisível. Quando mergulhamos nas profundezas da psique narcísica, através das lentes penetrantes de Carl Jung, descobrimos um território sombrio onde o ego inflado não passa de uma máscara desesperada, cobrindo um vazio existencial abissal. O narcisista vive numa realidade construída sobre fundações de areia, onde cada reflexo de superioridade esconde o terror primitivo de ser descoberto como uma farsa. Jung compreendia que, por trás de toda grandiosa performance narcísica, existe uma criança ferida, congelada no tempo, que aprendeu a sobreviver através da construção de um falso eu tão elaborado que nem ela mesma consegue distinguir onde termina a persona e onde começa a pessoa real. Esta compreensão não é apenas acadêmica, é a chave para uma transformação radical na dinâmica relacional. Quando você entende que o narcisista está constantemente projetando sua sombra rejeitada no mundo externo, buscando desesperadamente validação para manter viva sua ilusão de grandeza, você percebe que toda aquela aparente confiança é na verdade um castelo de cartas pronto para desabar ao menor vento de realidade. A ironia cruel é que quanto mais o narcisista tenta provar sua superioridade, mais evidente se torna sua fragilidade fundamental. Jung descobriu que o narcisista possui uma necessidade compulsiva de espelhos humanos que reflitam de volta a imagem idealizada que ele tem de si mesmo. Sem esses espelhos, sua identidade fabricada começa a se desintegrar, causando uma angústia existencial insuportável. É por isso que ele se cerca de pessoas que alimentam constantemente seu ego faminto, mas também é por isso que ele se torna violentamente hostil com qualquer um que ouse quebrar a ilusão, mesmo que seja através de uma simples pergunta ou observação honesta. A genialidade da abordagem junguiana está em reconhecer que o poder do narcisista é inteiramente dependente da participação inconsciente de suas vítimas no teatro psicológico que ele criou. Quando você para de alimentar a fantasia, quando você se recusa a ser o espelho que ele precisa, quando você simplesmente existe em sua própria verdade sem se curvar diante de sua performance grandiosa, algo extraordinário acontece. O falso eu narcísico começa a implodir. Mas aqui reside o primeiro grande segredo que Jung revelou sobre esta dinâmica. O narcisista não pode simplesmente ignorar alguém que se recusa a participar de seu jogo psicológico. Sua necessidade de controle e validação é tão compulsiva que ele se torna obsessivamente fixado em reconquistar aquele espelho perdido. É como se uma parte fundamental de sua identidade tivesse sido arrancada, e ele não consegue descansar até recuperá-la. Esta obsessão se manifesta de formas sutis e não tão sutis. Primeiro, ele tenta reconquistar sua atenção através de charme excessivo, presentes, promessas de mudança, declarações dramáticas de amor ou importância. Quando isso falha, ele escala para provocações, críticas destinadas a despertar sua insegurança, tentativas de fazer você sentir ciúme através de outras pessoas, ou até mesmo criar dramas e crises que forcem você a focar nele novamente.
Jung observou que esta escalada não é estratégica no sentido consciente, mas sim uma resposta primitiva do inconsciente narcísico que simplesmente não pode aceitar a perda de um fornecedor de energia psíquica. É como se a própria sobrevivência da identidade falsa dependesse de reconquistar aquele espelho específico que ousou se afastar. O segundo segredo revolucionário que Jung descobriu é que o narcisista projeta sua própria sombra rejeitada nos outros como mecanismo de defesa primário. Toda crítica que ele faz, toda falha que ele aponta nos outros, toda imperfeição que ele ridiculariza, são aspectos de si mesmo que ele não consegue aceitar ou integrar conscientemente. Quando você compreende isto profundamente, você ganha uma visão de raio-x da psique narcísica. Imagine que você está lidando com alguém que constantemente acusa outros de serem egoístas, manipuladores ou desonestos. Através das lentes junguianas, você entende que estas acusações são confissões involuntárias. O narcisista está literalmente te dizendo exatamente quem ele é, mas de forma invertida e projetada. Esta compreensão não apenas te protege de gaslighting e manipulação, como te dá um mapa preciso da paisagem psicológica interna dele. Mas o poder real desta percepção vem quando você aprende a usar o espelhamento consciente como ferramenta de transformação relacional. Em vez de reagir defensivamente às projeções, você simplesmente as reflete de volta através de perguntas simples e observações neutras. Quando ele diz que você é egoísta, você responde calmamente. Interessante que você veja egoísmo aqui. O que isso revela sobre sua experiência interna? Esta técnica, que Jung chamava de confrontação sombria, força o narcisista a se deparar com seus próprios conteúdos projetados. O terceiro pilar da abordagem junguiana envolve compreender que o narcisista está preso em what Jung identificou como inflação do ego, um estado psicológico onde o ego consciente se identifica completamente com arquétipos poderosos do inconsciente coletivo, perdendo contato com a realidade humana ordinária. O narcisista não se vê como uma pessoa comum com virtudes e defeitos, mas como uma versão humana de um deus, um herói mítico, um gênio incompreendido ou outra figura arquetípica grandiosa. Esta inflação cria uma vulnerabilidade específica que pode ser explorada através do que Jung chamava de redução ao humano. Quando você consistentemente trata o narcisista como um ser humano comum, sem feed especial nem reverência, sem reagir dramaticamente às suas performances, nem se impressionar com suas histórias grandiosas, você força uma confrontação direta entre sua inflação ego e a realidade mundana da existência humana. Esta redução ao humano é devastadora para a psique narcísica, porque ela mina a fundação sobre a qual toda a identidade falsa foi construída. O narcisista se define em contraste com a humanidade comum. Ele é especial precisamente porque outros são ordinários, ele é superior porque outros são inferiores, ele é excepcional porque outros são medíocres. Quando você se recusa a participar desta hierarquia imaginária, quando você simplesmente existe como um igual, que não precisa de sua aprovação nem teme sua desaprovação, você remove o contraste que ele precisa para manter sua ilusão de superioridade. Aqui começa a emergir o quarto elemento crucial da dinâmica junguiana, a fome ontológica do narcisista. Jung percebeu que por trás de toda a arrogância e manipulação, existe uma fome existencial desesperada, uma necessidade de provar continuamente que ele existe, que ele importa, que ele tem valor. Esta fome nunca pode ser verdadeiramente saciada através de validação externa, porque ela nasce de uma desconexão fundamental com o próprio ser autêntico. O narcisista se tornou viciado em atenção. A admiração e validação como um drogado se torna dependente de sua substância de escolha. Mas como qualquer vício, a tolerância aumenta com o tempo. Ele precisa de doses cada vez maiores de adoração, de dramas cada vez mais elaborados, de conquistas cada vez mais impressionantes, apenas para manter o mesmo nível de satisfação ego que costumava obter com muito menos. Esta escalada cria um ciclo vicioso onde o narcisista se torna cada vez mais desesperado e cada vez mais destrutivo em suas tentativas de alimentar o ego faminto. É aqui que surge uma oportunidade única para aqueles que compreendem a dinâmica profunda. Você pode se tornar a fonte mais valiosa de energia psíquica precisamente por se recusar a ser uma fonte fácil.
Quando você para de alimentar automaticamente o ego narcísico, quando você estabelece limites firmes, quando você responde com indiferença emocional às tentativas de manipulação, algo fascinante acontece na psique do narcisista. Você se torna infinitamente mais interessante e valioso do que todas as outras pessoas que continuam alimentando seu ego de forma previsível. Jung observou este fenômeno em suas sessões de análise com pacientes narcísicos. Aqueles que se curvavam imediatamente diante da grandiosidade do paciente rapidamente perdiam todo o valor aos olhos dele. Mas Jung, que mantinha uma postura profissional equilibrada, nem adorando nem atacando, nem se impressionando nem se intimidando, se tornava uma figura de imensa importância na vida psicológica do paciente. O quinto princípio fundamental que Jung descobriu sobre a psique narcísica é a existência de what ele chamava de núcleo de vergonha primitiva, enterrado profundamente sob todas as camadas de arrogância, grandiosidade e superioridade performática. Existe um núcleo de vergonha tóxica que o narcisista fará qualquer coisa para evitar confrontar. Esta vergonha não é sobre algo que ele fez, mas sobre quem ele fundamentalmente é, ou mais precisamente, sobre quem ele teme que realmente seja. Esta vergonha primitiva geralmente tem origens na primeira infância, onde a criança que se tornaria narcisista aprendeu que seu eu autêntico não era aceitável, amável ou valioso. Talvez ela tenha sido criticada, rejeitada, ignorada ou abusada quando tentava expressar suas necessidades, emoções ou personalidade genuína. Como mecanismo de sobrevivência, ela criou um falso eu que pudesse obter amor, atenção e aprovação. O problema é que este falso eu se tornou uma prisão. Quanto mais sucessoso o narcisista se torna em manter sua máscara grandiosa, mais distante ele fica de qualquer possibilidade de experiência autêntica de intimidade, amor genuíno ou satisfação real. Ele se torna viciado em uma droga que nunca pode verdadeiramente satisfazer a fome mais profunda de sua alma. Jung descobriu que quando você compreende esta dinâmica trágica, você pode responder ao narcisista de uma forma que simultaneamente protege sua própria energia psíquica e oferece uma possibilidade remota de despertar genuíno no outro. Em vez de atacar o falso eu diretamente, o que apenas fortalece as defesas narcísicas, você pode simplesmente recusar-se a participar da performance, enquanto mantém uma presença compassiva que reconhece a humanidade ferida por trás da máscara. Esta abordagem é profundamente desafiadora porque requer que você mantenha seu próprio centro emocional mesmo quando está sendo bombardeado por manipulação, gaslighting, ataques de raiva ou tentativas sedutoras de reconquista. Você precisa desenvolver what Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter consciência e compaixão, mesmo em meio ao caos psicológico que o narcisista inevitavelmente cria ao seu redor. O sexto elemento revolucionário da compreensão junguiana sobre narcisismo envolve o conceito de transferência e contra-transferência em relacionamentos íntimos. Jung observou que o narcisista não se relaciona com pessoas reais, mas com projeções de suas próprias necessidades, medos e fantasias internas. Quando ele diz que te ama, ele está realmente expressando amor pela forma como você o faz sentir sobre si mesmo. Quando ele diz que você é especial, ele está realmente dizendo que você é especial em sua capacidade de alimentar sua grandiosidade. Esta realização pode ser inicialmente devastadora para aqueles que estiveram em relacionamentos com narcisistas, porque força o reconhecimento de que nunca foram verdadeiramente vistos, conhecidos ou amados pelo que realmente são. Mas Jung ensinava que esta devastação inicial é necessária para despertar de uma ilusão que estava mantendo both pessoas prisioneiras de um teatro psicológico destrutivo. Uma vez que você compreende que o narcisista está se relacionando com projeções ao invés de com você, você pode parar de tentar ganhar um amor que nunca foi realmente sobre você. Você pode parar de se contorcer para se encaixar na imagem idealizada que ele tem em sua mente e pode começar a reclamar sua própria identidade autêntica. Mas aqui está o aspecto mais poderoso desta compreensão. Quando você para de tentar satisfazer as projeções narcísicas e começa a existir simplesmente como você mesmo, você força o narcisista a confrontar a realidade de que ele não consegue te controlar através de suas fantasias internas.
Isto cria uma crise psicológica profunda, onde ele precisa escolher entre expandir sua capacidade de se relacionar com realidade ou intensificar seus esforços para te forçar de volta para dentro da caixa de suas projeções. A maioria dos narcisistas escolherá a segunda opção inicialmente, o que significa que eles se tornarão mais intensos, mais dramáticos, mais manipulativos em suas tentativas de te reconquistar como um objeto projetivo. Mas Jung descobriu algo fascinante sobre esta fase. A intensidade do esforço de reconquista é diretamente proporcional ao valor que você representava como fonte de energia narcísica. Em outras palavras, quanto mais desesperadamente o narcisista tenta te reconquistar, mais evidência você tem de que ele se tornou profundamente dependente da energia psíquica que você estava fornecendo. Esta dependência pode se manifestar como perseguição obsessiva, tentativas elaboradas de provocar ciúme, criação de dramas e crises que requerem sua atenção, ou até mesmo stalking emocional, onde ele monitora obsessivamente sua vida através de mídias sociais ou mutual connections. Jung ensinava que compreender esta dependência te dá um poder psicológico imenso, mas ele também alertava sobre as responsabilidades éticas que vêm com este poder. Uma vez que você vê claramente como o narcisista se tornou viciado em sua energia, você tem escolhas sobre como responder a esta dinâmica. O sétimo princípio junguiano sobre relacionamentos narcísicos envolve o que ele chamava de individuação forçada. Quando você se recusa a continuar alimentando o sistema narcísico, você não apenas se liberta da dinâmica tóxica, mas também força o narcisista a confrontar aspectos de si mesmo que ele passou a vida toda evitando. Esta confrontação pode se manifestar inicialmente como raiva intensa, tentativas de vingança, esforços para danificar sua reputação ou outros comportamentos destrutivos. Jung explicava que esta é a resposta natural de um sistema psicológico que está sendo forçado a mudar contra sua vontade. O falso eu narcísico lutará desesperadamente para manter sua homeostase disfuncional. Mas para aqueles narcisistas que possuem ainda algum connection com sua humanidade autêntica, buried deep beneath the false self, this forced confrontation can eventually lead to what Jung called the dark night of the soul, um período de intenso sofrimento psicológico onde as defesas narcísicas começam a colapsar, e a pessoa é forçada a enfrentar a realidade de sua condição existencial. Jung observou que este colapso raramente leva a healing espontânea. Na maioria dos casos, o narcisista encontrará novas fontes de energia psíquica para reconstruir sua identidade falsa, often emerging from the crisis com defesas até mais elaboradas do que antes. Mas em casos raros, onde existe sufficient authentic self-awareness and willingness to face reality, o colapso pode abrir space para genuine psychological development. É crucial entender que você não pode forçar um narcisista through this process of awakening. Tudo o que você pode fazer é se recusar a continuar participando no sistema disfuncional e maintain your own center enquanto o drama plays out. Jung emphasized que trying to rescue or fix a narcissist almost inevitably results em você sendo pulled back into the destructive dynamics that você estava tentando escape. O oitavo elemento da abordagem junguiana focuses on what he called shadow integration, the process by which você pode use sua experiência with narcissistic dynamics para confrontar e integrate seus próprios rejected aspects. Jung believed que nós somos attracted to certain people precisely because eles carry projections de nossa própria shadow material. E você se encontrou repeatedly attracted to narcissistic personalities, Jung would suggest que there are aspects de sua própria psyche que você não tem fully acknowledged ou integrated. Perhaps você carries your own grandiose fantasies que você project onto others, ao invés de owning them consciously. Perhaps você tem desenvolvido codependent patterns que seek out challenging relationships, porque they feel familiar, mesmo quando they are destructive. Jung taught que every relationship serves como um mirror, showing us aspects de ourselves que nós otherwise might never see. The narcissist em sua vida may be reflecting back to you your own relationship com power, control, attention, validation, and authenticity, rather than focusing exclusively on what is wrong come the narcissist.
Jung would encourage você examine what this relationship reveals about your own psychological patterns and developmental needs. This self-examination no means blaming yourself para narcissistic abuse or taking responsibility para someone else's behavior. Rather, it means using the experience como uma opportunity para deeper self-knowledge e psychological growth. Jung believed que, quando nós integramos nossa própria shadow material mais fully, nós naturally become less susceptible para manipulation e mais capable de maintaining nosso center even in challenging relational dynamics. A ninth crucial element in Jung's understanding of narcissistic relationships involves what he called the transcendent function, a psychic capacity que allows us para hold opposites in tension without being torn apart by them. When dealing calm narcissistic behavior, you need para develop a ability para simultaneously hold compassion and boundaries, understanding a detachment, love and self-protection. This transcendent function allows você para see both the wounded child beneath a narcissistic mask and the genuinely harmful behavior que esta person is exhibiting. You can hold space para both truths without trying, para resolve the contradiction by either excusing the behavior or dehumanizing the person. This mature psychological stance is incredibly powerful because it cannot be manipulated through either guilt or fear. Jung observed that narcissists are expert in exploiting people's inability para hold these kinds of contradictions. They will alternate between appearing vulnerable and threatening, between seeming like victims and acting like predators, between expressing love and demonstrating cruelty. Most people respond para estas contradictions by trying para resolve them, either by deciding que o narcissist é fundamentally good and therefore excusing the harmful behavior, or fundamentally evil and therefore unable para generate genuine compassion. But quando você develop a transcendent function, você can observe these contradictions without needing para resolve them. You can acknowledge que someone can be simultaneously wounded and wounding, victim or perpetrator, deserving de compassion and requiring boundaries. This psychological maturity makes você much less susceptible para manipulation, porque você not trying para maintain uma simplistic narrative about who this person really é. A 10th fundamental insight from Jung's work relates para what he called the collective shadow. Ways que narcissistic dynamics reflect broader cultural and societal problems. Jung believed that individual psychology cannot be separated from collective psychology. Each personal narcissism often mirrors cultural narcissism. Em nossa current cultural moment, Jung might observe que nós living uma society que actively encourages narcissistic traits, obsession com image, compulsive comparison através social media, valorização de individual achievement sobre collective well-being, a substitution of external validation para authentic self-worth. These cultural dynamics create fertile ground para narcissistic personalities, para thrive, e para codependent relationships para develop. Understanding this collective dimension helps você recognize that your experience com narcissistic relationships isn't just about individual pathology. It's also about larger cultural patterns that we're all navigating. This recognition can reduce shame and self-blame, while also helping você develop immunity para broader cultural pressures que might predispose você para similar dynamics in the future. Jung taught that healing from narcissistic relationships requires not just individual work, mas also desenvolvimento de uma different relationship com culture itself. This might involve stepping back from social media, questioning cultural messages about success or worth, developing authentic sources to self-esteem, and cultivating relationships based on genuine intimacy rather than performative dynamics. As we approach a deeper territory to truly liberating yourself from narcissistic entanglement, Jung's insights become even more profound and practical. He understood that real freedom from these dynamics requires no merely escaping uma particular relationship, mas fundamentally transforming your own psychological structure, so que você naturally repel narcissistic manipulation while attracting healthier relational dynamics. This transformation begins com what Jung called withdrawal of projections. Throughout your relationship com o narcissist, você likely projected aspects of your own unlived potential onto them. Perhaps você saw them como possessing confidence você wished você had, ou creativity você longed para express, ou power você felt você lacked.
These projections gave them tremendous psychological leverage over você. Withdrawing these projections means reclaiming these aspects as potentials within yourself. Instead, de-admiring or resenting their confidence, você develop your own authentic self-assurance. Instead, de being mesmerized by their creativity, você nurture your own creative expression. Instead de feeling diminished by their power, você cultivate your own genuine strength. Jung observed que as long como você carry significant projections onto another person, você remain psychologically entangled com them, regardless de physical distance or conscious intention. But quando você successfully withdraw your projections e reclaim your own power, something remarkable happens. The narcissist loses their ability para affect você deeply. They become transparent in their manipulation attempts, porque você are no longer seeking from them what você now know can only be found within yourself. This process de reclaiming projections often triggers what Jung called individuation crisis. As você stop looking para others, para provide what você need para develop within yourself, você may experience periods de loneliness, uncertainty, or existential anxiety. The old patterns que kept você entangled were also providing uma sense de identity e purpose, even if they were ultimately destructive. Jung taught que this crisis é necessary, e should be welcomed rather than avoided. It signals que você are transitioning from uma dependent, externally oriented psychological structure para uma more autonomous, internally grounded way de being. This transition requires courage, porque você are essentially learning para trust your own experience e judgment, rather than looking para others para validate your reality. Durante this individuation process, você may find que não just your relationship com the narcissist changes, mas your entire relational patterns begin para shift. People who were attracted para your previous codependent availability may lose interest, while individuals capable de more mature intimacy begin para appear in your life. This shift can be initially destabilizing because your entire social world may need para reorganize itself around your new psychological structure. Jung emphasized que this reorganization é not just personal, mas archetypal. When você truly individuate, você align yourself com deeper patterns de psychological development que Jung called the self. Uma archetype representing wholeness, authenticity, e integration. This alignment naturally repels relationships based on projection, manipulation, and psychological vampirism, while attracting connections based on mutual respect, genuine intimacy, and shared growth. The practical implications desta understanding são profound. Once você align com your authentic self, narcissistic manipulation becomes obvious and ineffective. Their attempts para provoke guilt, jealousy, or fear simply bounce off your psychological center because você are no longer seeking their approval or fearing their disapproval. Their dramatic performances seem shallow and theatrical because você've tasted something deeper and more real within yourself. But Jung warned que this alignment com authenticity also makes você uma threat para those who remain trapped in false identities. The narcissist in your life may become even more desperate and destructive as they sense que their psychological hold over você is slipping away. They may escalate their manipulation, recruit others para pressure você back into old patterns, or even become vindictive and punishing. Jung taught que this escalation é actually uma positive sign. It indicates que your individuation process é working. The more authentically você embody your own self, the more desperate false identities become para reassert their control. Understanding this dynamic helps você interpret the narcissist's increased intensity não como evidence que você should reconsider your boundaries, mas como confirmation que você are moving in the right direction. As você continue para deepen your authentic self-expression, Jung predicted que você would develop what he called psychological immunity para narcissistic manipulation. This immunity doesn't come from hardening your heart or becoming cynical about relationships. Rather, it emerges from uma deep trust in your own perceptions, emotions, a judgment combined com genuine compassion para human suffering, including your own. This immunity manifests as uma kind de natural discrimination, where você can instantly sense whether someone é relating para você authentically or performing para gain something from você.
You become sensitive para the subtle energetic difference between genuine interest and calculated charm, between real vulnerability and manipulative victimhood, between authentic confidence and compensatory arrogance. Jung observed that people who develop this psychological immunity often become magnets para other individuals who are also committed para authenticity and growth. Your refusal para participate in psychological theater naturally attracts others who are tired to performative relationships and hungry para real connection. This creates a positive cycle where your life gradually fills com people who can see você, celebrate você, and challenge você para continued growth, rather than trying para use você para their own psychological needs. At the deepest level, Jung understood that healing from narcissistic entanglement is really about remembering who você truly are, beneath all the programming, conditioning, and adaptive strategies that you developed para survive difficult relationships. The narcissist in your life may have convinced você que você were too sensitive, too needy, too dramatic, too much, or not enough in some fundamental way. But Jung would say that these accusations were projections to the narcissist's own rejected self-aspects. When they called você sensitive, they were disowning their own capacity para feeling. When they called você needy, they were projecting their own desperate dependency. When they called você dramatic, they were avoiding their own theatrical performing. When they said você were too much, they were expressing their own fear de authentic expression. Reclaiming your authentic nature means questioning all these internalized messages and discovering what emerges quando você strip away layers de false identity que were developed para accommodate unhealthy relationships. You may discover that your sensitivity is actually a gift of emotional intelligence. Your neediness may actually be a healthy desire para genuine intimacy. Your drama may actually be authentic emotional expression that was pathologized by someone who was afraid to real feeling. This process de reclaiming your authentic nature is what Jung called the return para the self. It's no about becoming perfect or fully realized, mas about coming home para your own true nature with all its complexity, contradiction, e potential. When você achieve this return, você no longer need para seek completion in external relationships because você found your own center. From this centered place, você can enter relationships as a gift rather than as a need. You can offer your authentic presence without requiring particular responses. You can love without attachment para outcomes. You can set boundaries without anger. You can say no without guilt. You can say yes without losing yourself. Jung taught que when você reach this level de psychological maturity, your very presence becomes transformative para others. You naturally evoke authenticity porque você embody it. You inspire courage porque você demonstrate it. You invite growth porque você are constantly growing yourself. Even narcissists, when exposed para genuinely integrated individuals, are sometimes moved para question their own elaborate defenses and consider the possibility de real change. But Jung always emphasized que your primary responsibility is para your own development, not para trying para heal or fix others. The most powerful gift você can offer para any relationship is your own authentic presence. Whether the other person can receive that gift is entirely up para them. As we reach the culmination desta profound exploration through the labyrinthine depths de narcissistic entanglement and liberation, we arrive at perhaps the most transformative insight Jung ever offered. The realization that your encounter cum narcissistic dynamics wasn't unfortunate accident or cruel twist de fate, mas uma precisely orchestrated confrontation cum your own unlived authenticity. Every manipulation you endured, every boundary that was violated, every moment quando você felt your reality being twisted and gaslit was simultaneously uma invitation para discover something unshakable within yourself. The narcissist served unknowingly as your dark teacher, showing você through contrast exactly what genuine self-love, authentic confidence, a real intimacy are not. In the depths de your suffering, something eternal within você was being forged. Each time você questioned your own sanity, you were being challenged para develop trust in your inner knowing. Each time você felt your energy being drained,
you were learning para value e protect your life force. Each time você were made para feel small, you were discovering reserves de dignity que no one can touch. Jung understood que we often need para lose ourselves completely before we can find who we truly are. The narcissist's assault on your identity, as devastating as it felt, was actually clearing away everything false, everything adapted, everything que wasn't truly você. What remains after this, stripping away a pure gold, your indestructible essence, que no amount of manipulation can diminish. This essence, your authentic self, has been waiting patiently beneath layers de conditioning, people-pleasing, a self-doubt, para its moment de emergence. The crisis created by narcissistic abuse becomes the very catalyst que burns away everything inauthentic. It reveals the diamond to your true nature. From this place de reclaimed wholeness, você understand that você never needed para become the narcissist's slave para feel worthy to love. You never needed para sacrifice your reality para maintain peace. You never needed para shrink yourself para make room para someone else's inflated ego. The love você was seeking was always available within você, waiting para be discovered, he claimed. Your journey through this psychological underworld has transformed você into someone who can no longer be enslaved by anyone's projections, manipulations, ou demands para false compliance. You have tasted your own freedom, and nothing external can ever substitute para that profound sense to coming home para yourself. This is the ultimate reversal that Jung spoke about, not making the narcissist your slave, mas liberating yourself so completely from the need para control ou be controlled que você transcend the entire master-slave dynamic. You become sovereign in your own life, answerable only para your deepest truth. When you embody this sovereignty, something magnetic happens. Those who are still trapped in narcissistic patterns may become fascinated by your unshakable center, your natural boundaries, your authentic joy. They sense something they've lost touch with, something they're desperately seeking but don't know how para find. Your liberation becomes an invitation para others, para find their own freedom. Your authenticity gives permission para others para drop their masks. Your courage para live truthfully inspires courage in those ready para stop performing. Se você encontrou verdade nesta jornada através das profundezas da psique narcísica, se algo em suas palavras ressoou com a sabedoria mais profunda de sua alma, deixe seu like como símbolo de sua própria coragem em buscar a verdade. Compartilhe este conhecimento com aqueles que ainda lutam nas sombras destes relacionamentos, pois sua liberdade pode ser a chave que abre a prisão de outro. Escreva nos comentários sobre sua própria jornada de despertar. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se inscreva neste canal como um compromisso com sua contínua individuação, pois o caminho de volta para si mesmo é uma jornada que nunca termina, apenas se aprofunda em beleza, verdade e autenticidade cada vez maior. Lembre-se que a verdadeira liberdade não vem de dominar outros, mas de se tornar indomável em sua própria essência. Quando Jung explorava os territórios mais sombrios da psique humana, ele descobriu que existe um momento específico na jornada de individuação onde a pessoa desperta para uma realidade chocante. Ela percebe que passou anos ou décadas de sua vida tentando ganhar amor de alguém que nunca foi capaz de amar genuinamente. Esta percepção não chega como um insight suave, mas como um terremoto existencial que abala todas as fundações sobre as quais ela construiu sua identidade relacional. O narcisista em sua vida não era apenas uma pessoa difícil ou desafiadora. Ele era um espelho distorcido, que refletia de volta todas as suas feridas não curadas relacionadas ao valor próprio. Cada vez que você se contorcia para ganhar sua aprovação, você estava, na verdade, tentando curar uma ferida primordial que ele não tinha poder para tocar, muito menos sarar. Cada vez que você se sentia diminuído por suas críticas, você estava entregando seu poder para alguém que estava tão desconectado de sua própria humanidade que não podia nem reconhecer a sua. Jung observou que este despertar geralmente vem acompanhado de uma raiva sagrada, uma indignação profunda não apenas pelo tempo perdido, mas pela traição de sua própria alma. Você se dá conta de que traiu seus próprios instintos, ignorou seus próprios limites e silenciou sua própria voz interior para manter viva uma ilusão de conexão com alguém que nunca esteve verdadeiramente presente no relacionamento. Esta raiva,
quando devidamente canalizada, se torna o combustível para uma transformação radical. Ela queima através de camadas de condicionamento que te ensinaram a valorizar a aprovação alheia acima de sua própria integridade. Ela incinera padrões de comportamento que foram desenvolvidos para apaziguar, agradar e acomodar ao custo de sua própria autenticidade. Mas Jung advertia que esta raiva precisa ser consciously directed para ser transformativa ao invés de destrutiva. A tentação é usá-la para atacar o narcisista, para tentar fazê-lo entender o quanto ele te machucou, para buscar vingança ou justiça. Estas reações, embora compreensíveis, mantêm você energeticamente conectado com a dinâmica tóxica e impedem sua verdadeira libertação. O uso mais poderoso desta raiva sagrada é direcioná-la para a demolição de todas as estruturas internas que permitiram que o abuso acontecesse em primeiro lugar. Esta demolição não é sobre autoataque ou autodestruição, mas sobre a destruição consciente de padrões psicológicos que não servem mais ao seu crescimento e bem-estar. Jung chamava este processo de nigredo, a fase de decomposição alquímica, onde tudo que é falso deve morrer antes que algo genuinamente novo possa nascer. Durante esta fase, você pode se sentir como se estivesse perdendo sua identidade, porque de fato está. A versão de você que se desenvolveu para sobreviver em relacionamentos disfuncionais está sendo conscientemente desmontada. Esta desmontagem pode ser aterrorizante porque revela o quanto de sua personalidade consciente foi moldada por dinâmicas relacionais não saudáveis. Você pode descobrir que muitos dos traços que pensava serem naturalmente seus eram na verdade adaptações para lidar com pessoas emocionalmente indisponíveis. Sua compulsão para cuidar pode ter sido uma estratégia desesperada para ganhar amor. Sua tendência para minimizar suas próprias necessidades pode ter sido uma forma de evitar conflito. Sua dificuldade em confiar em seus próprios sentimentos pode ter resultado de anos de gaslighting sutil. Mas Jung ensinava que esta decomposição de identidade falsa é precisamente o que abre espaço para o nascimento de uma personalidade autêntica. Quando você para de tentar ser quem você acha que precisa ser para ser amado, você pode finalmente descobrir quem você realmente é quando não está performando para ninguém. Este processo de redescoberta geralmente revela capacidades e aspectos de sua personalidade que foram suprimidos ou negligenciados durante anos de foco obsessivo no narcisista. Você pode descobrir criatividade que foi enterrada sob ansiedade sobre aprovação. Você pode encontrar coragem que foi mascarada por estratégias de evitação de conflito. Você pode desenterrar intuição que foi silenciada por gaslighting constante. Jung observou que quando estas qualidades autênticas começam a emergir, elas frequentemente assustam não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor, que se acostumaram com sua versão adaptada e acomodativa. Sua nova autenticidade pode ameaçar relacionamentos que dependiam de você permanecer pequeno, previsível e disponível para as necessidades emocionais de outros. Esta fase da jornada requer what Jung called tremendous psychological courage. Você precisa estar disposto a perder relacionamentos que não conseguem acomodar sua nova autenticidade. Você precisa estar preparado para decepcionar pessoas que se beneficiavam de sua velha compulsão para agradar. Você precisa desenvolver tolerance para a disapproval de aqueles que preferiam você quando você era mais maleável e menos threateningly alive. Mas Jung prometia que aqueles que perseveram através desta fase de reorganização psicológica emergem com algo que nenhuma manipulação externa pode tocar. Uma relação sólida e confiável com sua própria verdade interna. Esta relação se torna sua bússola primária para navegar todas as decisões futuras sobre relacionamentos, carreira e vida em geral. Quando você desenvolve esta confiança profunda em sua própria experiência interna, algo extraordinary happens em sua presença energética. Você emana uma kind of unshakable centeredness que é simultaneamente attractive e challenging para outros. Pessoas que estão comprometidas com seu próprio crescimento são naturally drawn para sua authenticity. Aqueles que still operate primarily from false selves podem se sentir uncomfortable ou even threatened by your groundedness.
Jung observed que esta mudança em sua presença energética has a particularly powerful effect in narcissistic personalities. Self-centeredness acts like uma luz que exposes the hollowness of their performative identity. They can sense que they cannot manipulate, control, ou use você in the ways que they're accustomed para, which triggers deep anxiety in their false self-structure. This anxiety, the narcissist manifests as a compulsive need para either regain control over você or destroy your credibility se control proves impossible. They may launch campaigns para undermine your reputation, attempt para turn mutual friends against você, or escalate their manipulation tactics para levels de desperation que reveal the true extent of their psychological dependency on external validation. Jung taught que witnessing this desperation can be both liberating and sobering. It's liberating porque it confirms que you've successfully extracted yourself from a system que was fundamentally parasitic. But it's also sobering porque it reveals just how little authentic self exists beneath the narcissistic facade. You realize que você were trying para love someone who, in many ways, doesn't actually exist as a separate, integrated person. This realization often brings a profound grief, not just for the relationship você thought você had, mas for the tragic waste to human potential que narcissistic defenses represent. Jung observed that healthy people naturally feel compassion for this level of psychological imprisonment, even when they maintain firm boundaries against the harmful behaviors que emerge from it. But this compassion, Jung emphasized, must never come at the expense to your own continued growth of protection. The narcissist's tragic condition doesn't obligate você para sacrifice your well-being para their comfort. Your job é not para save them from their psychological prison, mas para ensure que você never become imprisoned yourself novamente. As your individuation process deepens, Jung predicted que você would develop what he called discriminating love, a capacity para feel genuine compassion for someone while simultaneously refusing para enable their dysfunction. This mature form de love recognizes that true caring sometimes requires letting people experience the natural consequences to their choices, even when those consequences are painful. This discriminating love allows você para witness the narcissist's suffering without feeling compelled para rescue them from it. You can acknowledge their pain while recognizing que their healing and not your responsibility. You can hope for their growth while accepting that real change must come from their own choice rather than your efforts para inspire, convince, or force it. Jung taught que developing this mature capacity para love é one of the greatest gifts que emerges from surviving narcissistic abuse. It allows você para love more deeply and authentically because your love is no longer contaminated by codependency, projection, or the compulsive need para be needed. Your love becomes a free gift rather than uma desperate transaction. This transformation in your capacity para loving naturally extends para all your relationships. You find yourself naturally attracting people who are capable of receiving a reciprocating authentic love. Your friendships become deeper porque they're based on genuine mutual interest rather than shared dysfunction. Your romantic relationships become more satisfying porque they're grounded in reality rather than fantasy. Jung observed that people who complete this journey to healing from narcissistic entanglement often become unofficial healers and guides para others who are still trapped in similar dynamics. Your story de liberation becomes a beacon de hope para those who are still struggling para find their way out the psychological mazes que seem impossible para navigate. But Jung cautioned that this role de helper must be taken on consciously, with clear boundaries. Your healing doesn't obligate você para become available para everyone who asks for help. Your wisdom doesn't require você para sacrifice your peace para educate those who aren't ready para receive what você have para offer. The deepest teaching que emerges from your journey and not something que can be communicated through words alone. It's transmitted through your very being, through the way você carry yourself, the quality de presence você bring para interactions, the unshakable knowing que radiates from someone who has found their way home para themselves. This presence becomes your greatest protection against future manipulation and your most powerful contribution para the healing de collective consciousness around narcissistic abuse. You don't need para convince anyone de anything. You simply need para continue being true
para yourself e letting that truth ripple out into the world. Whatever ways feel natural e sustainable para você. Jung believed that every person who successfully individuates from narcissistic entanglement contributes para uma larger healing que extends beyond personal liberation. Your refusal para participate in psychological theater creates cracks in systems de abuse que others can follow para find their own freedom. Your commitment para authenticity gives permission para others para drop their masks. Your courage para love yourself unconditionally demonstrates that such love is possible for everyone. And this way, your healing becomes part de uma larger alchemical transformation que Jung saw happening in human consciousness itself. Uma gradual awakening from collective patterns de manipulation, control, a false identity toward greater authenticity, genuine intimacy, a psychological freedom. This is perhaps the most profound reversal de all. What began as personal devastation becomes uma contribution para collective healing. What started as victimization transforms into empowerment, not just for yourself, mas para everyone whose life você touch through your authentic presence. Your scars become sacred porque they mark places onde genuine strength was forged. Your broken places become doorways through which light enters not just your own life, mas the lives de others who need para si que healing é possible, que freedom é real, e que the human spirit é ultimately unbreakable when it remembers its own true nature.